Eu sou o professor Eduardo Freitas, da disciplina de Química, e na aula de hoje nós vamos falar sobre fórmulas químicas. Então, a primeira fórmula química que nós vamos ver é a fórmula molecular. Bem, como seria a representação de substâncias na fórmula molecular? Vamos ver alguns exemplos. Então, nós temos aqui 3 exemplos, tá? Nós temos um total aqui de 3 substâncias e vamos analisar a fórmula molecular de cada um. Então, a fórmula molecular ela vai informar o quê? O símbolo do elemento químico. Notem essa letra maiúscula, CH, isso é o símbolo do elemento químico. Então, aqui a gente tem o elemento carbono e aqui nós temos o elemento hidrogênio. Tá? E esse número menor aqui, ó, ele representa o índice. E ele me diz quantos átomos de determinado elemento está na fórmula. Então, por exemplo, nós temos aqui a fórmula C2H4. Então, essa fórmula me diz que existem 2 átomos do elemento carbono e 4 átomos do elemento hidrogênio. Então, isso é a fórmula molecular. Você tem os símbolos dos elementos químicos, com letra maiúscula, e os índices, que são esses números menores, que representam o número de átomos de cada elemento na fórmula. No segundo exemplo, nós temos aqui a molécula CH4. É dessa forma que nós fazemos a leitura. Note que agora, ó, aqui entre o C e o H, não existe nenhum número. Toda vez que a fórmula molecular não apresentar nenhum número, você tem que subentender que aqui existe o número 1. Tá? Ele não precisa estar escrito. Então, quando não existe nenhum valor, você tem que saber que existe o número 1. Tá? Então, nós temos aqui um átomo de carbono, 4 átomos de hidrogênio. É a molécula CH4. Ok? A próxima substância, agora nós temos o quê? Um total de 3 elementos químicos. Nós temos aqui o elemento carbono, o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. Quantos átomos de carbono existem nessa molécula? São 12 átomos de carbono, são 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. Ok? Então, nós temos aqui os símbolos dos elementos químicos, representado pela letra maiúscula, e o respectivo número de átomos de cada um desses elementos, dos átomos de cada um dos elementos, escrito aqui na forma de índice, que são esses números menores. Ok? Então, isso é a fórmula molecular. Ela vai me dizer os elementos químicos presentes em determinada substância e o número de átomos desses elementos na estrutura. A próxima fórmula que nós vamos analisar é a fórmula estrutural. E o que seria a fórmula estrutural? Vamos fazer uma ilustração para a gente entender melhor. Então, ó, essa substância aqui, ó, C2H4, ela também pode ser escrita na sua fórmula estrutural. É dessa forma, tá? Então, aqui é a sua fórmula molecular e aqui é a sua fórmula estrutural. Note, ó, que eu tenho quantos átomos de carbono? 1, 2. Exatamente, ó, átomos de carbono, 2. Átomos de hidrogênio, 1, 2, 3, 4. Assim como está na fórmula molecular, 4 átomos. No entanto, a fórmula estrutural, tá? Ela é como se ela explicasse melhor. Ela, além de mostrar os símbolos dos elementos químicos presentes na fórmula, ela também mostra o quê? As ligações que esses átomos desses elementos realizam entre si. Tá? Então, é como se a fórmula estrutural ela fosse mais completa. Ela mostra toda a estrutura, como realmente se organizam os átomos entre si, através das suas ligações. Tá? Então, ó, o átomo de carbono ele é tetravalente. Ele faz um total de 4 ligações. Note que você tem aqui, ó, o carbono fazendo uma simples com átomo de hidrogênio, outra simples com átomo de hidrogênio
e uma ligação dupla com outro átomo de carbono. Então, ó, ele fez um total de 4 ligações. Ok? Então, essa é a fórmula estrutural. Essa fórmula estrutural dessa substância aqui, ó, C2H4, ela também pode ser escrita de uma forma mais simplificada. É o que a gente chama de fórmula estrutural condensada, que seria dessa forma. Tá? Em vez de eu colocar os hidrogênios, ó, eu posso, ó, ocultar as ligações dos hidrogênios e colocar apenas o índice. Não são 2 hidrogênios? 1, 2. Então, eu posso escrever, ó, H2 sem precisar mostrar as ligações simples. Aí a ligação dupla do carbono permanece. E os outros hidrogênios, ó, ao invés de eu mostrar as ligações simples, eu mostro apenas o número de átomos de hidrogênio por meio do índice 2H2, 2 átomos de hidrogênio que estão fazendo a ligação simples com o átomo de carbono. Então aqui é a fórmula estrutural condensada, né, simplificada. A outra molécula que nós vamos analisar é essa molécula aqui, CH4. Vamos ver como ela é na sua fórmula estrutural. Então, ó, note que nós temos quantos átomos de carbono? Lembrando, como não tem nenhum número aqui, nós temos o índice 1. Então, existe apenas um átomo de carbono. Aqui está, ó, um átomo de carbono. E ele faz ligação com quantos átomos de hidrogênio? Com 4 átomos de hidrogênio. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, a fórmula estrutural, além de mostrar os símbolos dos elementos químicos, CH, ela também mostra as ligações que existem entre eles. No caso, podem ser ligações simples, que é apenas um traço, pode ser ligação dupla, que é 2 traços, e pode ser até mesmo a ligação tripla, que é um total de 3 traços. Tá? Então, essas ligações, lembrando, elas significam que o compartilhamento de elétrons que está havendo entre os átomos, para que eles alcancem a estabilidade. Tá? Então, essa é a fórmula estrutural. A próxima fórmula que nós vamos estudar é a fórmula de traços, ou bastão. Tá? Aqui está um exemplo. Toda vez que vocês virem isso estudando química, tá? Aqui representa a fórmula de traços. E o que ela me diz? Ela mostra o quê? Cada uma dessas extremidades, ó, aqui, ó, vamos contar as extremidades presentes aqui, né? Ó, uma, né? E agora os vértices aqui também formados, ó. 2 e outra extremidade 3. Então, quando você identifica aqui as extremidades, os vértices, tá? Sempre vai ser nesse aspecto, né? Nesse formato. Cada um desses cantos aqui, ó, representam átomos de carbono. Lembrando, o carbono faz quantas ligações? Ele faz um total de 4 ligações, né? Então, ó, nós temos bem aqui, ó, nós temos um carbono, aqui nós temos outro carbono e aqui nós temos outro carbono. Esse carbono fez quantas ligações? No momento, nós estamos vendo apenas uma ligação, né, com o outro carbono. Ok. Só que o carbono ele faz quantas ligações? Ele faz 4 ligações. Se ele já fez uma ligação com esse outro carbono, esse carbono vai fazer mais quantas para 4? Né? Se ele já fez uma, ele vai fazer mais 3 ligações, completando um total de 4. E as outras ligações que ele vai fazer é com o átomo de hidrogênio. Ok? Então, toda vez que vocês virem essa fórmula de traços, tá? Simplesmente dessa forma, de outras formas, pode ser também tá? Ela pode ser mais prolongada. Os elementos que estão presentes são apenas carbono e hidrogênio. Só que eles vão estar ocultos. Eles vão você vai ter que subentender que eles estão aí na fórmula. Caso exista outro elemento químico, por exemplo, oxigênio, nitrogênio, enxofre, eles vão ter que estar destacados na fórmula. Eles vão ter que estar sendo visualizados. Apenas o carbono e o hidrogênio é que ficam ocultos nesse tipo de fórmula química, na fórmula de traços. Ok? Então, ó, cada um desses cantos você vai ter um átomo de carbono
E vai ter o quê? Átomos de hidrogênio ligados a esses átomos de carbono. Tá? Então vamos ver novamente, ó, cada canto eu tenho carbono. E agora vamos mostrar os hidrogênios ligados ao carbono. Então note, ó, tá aqui, ó, esse primeiro carbono, ele fez quantas ligações com o outro carbono? Ele fez apenas uma. Para 4, falta 3. E as outras 3 ligações ele vai fazer com o hidrogênio. Ele vai fazer 3 ligações com 3 átomos de hidrogênio, ok? Completando um total de 4 ligações. Uma com outro carbono e as outras 3 com 3 átomos de hidrogênio. O carbono do meio, note agora, ó, que esse carbono ele faz 2 ligações com esse carbono e a outra com esse carbono. Então ele já fez 2 ligações. Para 4, falta quanto? Faltam 2. E ele vai fazer essas 2 ligações com o quê? Com 2 átomos de hidrogênio. Por isso que ele vai se ligar com H2. Então esse carbono, ó, completou as suas 4 ligações. 1, 2 e mais 2 com 2 átomos de hidrogênio. E o último carbono da extremidade, ó, C, ele se fez apenas, inicialmente você identifica uma ligação com outro carbono. Para 4, falta 3. E essas outras 3 ligações, ele vai fazer com que? Com 3 átomos de hidrogênio. Tá? Então essa é a fórmula de traços. Vamos ver um outro exemplo. Ó, como eu falei, tá? Pode acontecer, se tiver outro elemento químico diferente de carbono ou de hidrogênio, ele vai ter que vir destacado. É o que acontece nesse exemplo. Ó. Esse átomo, esse elemento químico, é o elemento de nitrogênio. Então ele tem que vir destacado. Apenas os átomos de carbono e de hidrogênio é que vêm ocultos nessa fórmula. Tá? Então, ó, o nitrogênio ele faz um total de 3 ligações. Cada um dos cantos é o quê? Cada canto, ó, representa o carbono. Aqui eu tenho carbono, carbono, carbono e carbono. Ok? Note que aqui você tem o quê? 2 traços, né? Esses 2 traços indicam o quê? Uma ligação dupla. E apenas um traço identifica o quê? Uma ligação simples. Certo? Então vamos lá. Vamos passar a fórmula de traços para a respectiva fórmula estrutural. Tá? Então, primeiramente, ó, o nitrogênio, vamos identificar, está bem aqui o nitrogênio, ele se ligou com um carbono, está aqui, ó, carbono, tá? Então, esse carbono ele fez uma ligação com o nitrogênio. Para 4, falta quanto? Faltam 3. E esse carbono, ó, tá? Esse carbono aqui, ó, que é o dessa extremidade aqui, ó, ele vai fazer as outras 3 ligações com quem? Com 3 átomos de hidrogênio. Ok? Aí, ó, o nitrogênio vai se ligar com o outro carbono, tá bem aqui, ó, o outro carbono. Esse carbono ele fez uma ligação com o nitrogênio e as outras 3 ligações ele vai fazer com 3 átomos de hidrogênio. Ok? Em seguida, o nitrogênio ó, ele vai se ligar com esse carbono bem aqui. Ó. Aqui está esse carbono. Ok? Mas note, ó, esse carbono ele está fazendo o quê? Uma ligação dupla. Tá? Então vamos contar quantas ligações ele tem. Ele tem ó, uma ligação com o nitrogênio e uma ligação dupla, ou seja, 2 ligações ao mesmo tempo com o outro átomo de carbono. Então ele já fez um total de 1, 2, 3. Para 4, falta quanto? Falta apenas uma. E essa uma ligação ele vai fazer com apenas um átomo de hidrogênio. Tá? Então esse carbono ó, ele faz uma ligação com o nitrogênio, ele faz uma dupla com o outro carbono e faz uma ligação simples com esse hidrogênio, totalizando 4 ligações. Então, e agora nós vamos para o último carbono, que é esse carbono da extremidade. Ó. Note que esse carbono da extremidade, ele faz o quê? Ele faz uma ligação dupla com outro carbono. Tá? Então, esse carbono fez uma dupla com esse carbono. Então, ele já fez 2 ligações. Para 4, falta quanto? Faltam 2. E as outras 2 ligações, ele vai fazer com quem? Com quem? Com 2 átomos de hidrogênio.
tá? Então essa é a fórmula de traço. É necessário você estudar bastante para você identificar cada uma das ligações aí entre os átomos de carbono, hidrogênio e com os outros elementos químicos. Então, vamos para a próxima fórmula química. É a fórmula em perspectiva. Como seria essa fórmula em perspectiva? Dessa forma. Aqui nós temos mais uma vez aquela molécula lá que nós vimos nos primeiros exemplos. A molécula CH4, né? Um átomo de carbono, 4 átomos de hidrogênio. Mas note que agora existem duas ligações que diferem das ligações que nós vimos, né? De apenas um traço simples, um traço contínuo. Agora existe uma ligação que está o quê? Tracejada. Ao invés de ser uma linha contínua, agora a linha passou a ter o quê? Traços. Ficou tracejada. E você tem uma linha agora que é o quê? Mais escura, tá? Tem um aspecto, né? Assim, mais grosso, tá? Então, o que acontece? O que são essas ligações aqui? Uma tracejada e uma mais escura que as demais. Então, essas ligações é o que caracteriza a fórmula em perspectiva, tá? Então, o que seriam elas? Então, ó, toda vez que vocês vê essa linha simples, né? A linha comum, traço contínuo, fino, significa que essa ligação ela está no plano, tá? É como se fosse uma ligação que você consegue escrever na folha do papel, tá? Está na superfície, está no plano. Agora, essas duas aqui, ó, elas são ligações que estão o quê? No outro plano, tá? Elas são ligações tridimensionais. Essa ligação aqui, ó, tracejada, é como se ela estivesse atrás do plano. Ok? Então, ela é chamada, tá? É a linha tracejada, tá? E aqui, ó, nós temos a chamada cunha, tá? Toda vez que vocês virem essa linha aqui, ó, tanto essa quanto essa, ela é chamada de cunha, né? Você tem a cunha tracejada, que é a ligação que está atrás do plano, e você tem a cunha sólida, que é a ligação que está o quê? À frente do plano. É como se ela estivesse saindo do plano, ela estivesse indo na sua direção, tá? Então são ligações que nós caracterizamos como ligações tridimensionais. Aqui a cunha tracejada está atrás do plano e a cunha sólida que está à frente do plano, está indo na sua direção, né? Então são ligações que mostram que a molécula ela apresenta ligações tridimensionais, tá? Então essas são as 4 fórmulas químicas que são necessárias vocês conhecerem para vocês entenderem, né, a química orgânica, tá? As funções mistas. Então, esse era o nosso propósito de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Bons estudos!